Em uma outra manifestação, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que não existe chance do que está acontecendo hoje na Venezuela ocorrer no Brasil. Essa declaração foi feita nesta terça-feira na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, enquanto o ministro citava o posicionamento contrário da Corte em relação ao retorno do voto impresso no país. Acompanhe. O Supremo decidiu, na verdade não decidiu, mas atuou intensamente, eu mesmo e os outros colegas, contra a volta do voto impresso, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Que no Brasil, o voto impresso, desde o início da República, foi sinônimo de fraude. Em 1996, a gente implanta um sistema de urnas eletrônicas e acabou a fraude. Isso que está acontecendo na Venezuela hoje não tem nenhuma chance de acontecer no Brasil. Ou tipo de denúncia que o Trump fez na eleição anterior, que ele perdeu, de votação pelo correio. Aqui, a votação é eletrônica, o código-fonte é aberto um ano antes, todo mundo pode fiscalizar, a gente traz observadores estrangeiros, abre para a imprensa, abre para os partidos, abre para a Polícia Federal, para o Ministério Público, todo mundo pode olhar. Pois é, Dora, o presidente do Supremo faz essa comparação, pelo menos refuta essa comparação. Isso cabe, não cabe? Claro que cabe, evidente, até porque o Maduro recentemente fez uma insinuação absolutamente mentirosa sobre as eleições, o processo eleitoral. Ele, aliás, fez a comparação dizendo que elas não são auditadas. Ora, na Venezuela também tem voto eletrônico e se confere exatamente por meio dessas atas que são equivalentes aos nossos boletins de urna, que são afixados nas sessões eleitorais para poder haver a conferência. E é exatamente isso que o Maduro não quer divulgar. E eu acho que o ministro Barroso está super certo. Claro, o que está acontecendo na Venezuela não é que não acontece no Brasil. Não acontece em boa parte dos países. Só acontece em países que, como a Venezuela, são governados por um ditador. Pois é, e até que ponto, Kobayashi, essa situação dá margem para se discutir a situação aqui no Brasil? Não tem comparação. O ministro foi muito feliz em dizer que não aconteceria aqui no Brasil, justamente porque, para que o povo, a população, possa entender, a questão é de que lá na Venezuela, as atas que estão sendo cobradas são o que seria aqui justamente esses boletins de urna. Ou seja, o Maduro está dizendo que ganhou a eleição com 51%, mas onde estão esses votos? 51% como? Em cada estado como é que foi? Em cada urna como é que foi? Lá não se sabe. Aqui no Brasil a gente fica sabendo assim que fecha a urna, já se emite esses boletins de urna que são afixados em cada uma das sessões. Ou seja, de fato não tem comparação. O que está acontecendo na Venezuela não aconteceria aqui no Brasil, aliás, nunca aconteceu e nem teria como acontecer em nenhum estado democrático do mundo, como já disse a Dora. E para você, Kobayashi, isso exalta o sistema brasileiro? Ah, sim. Nesse ponto, sim. Do ponto de vista da transparência. O ponto de questão na Venezuela é a transparência, a publicidade. Aqui no Brasil, mais do que o boletim de urna na porta de cada sessão, a gente tem o acompanhamento da apuração com resultados parciais, o que na Venezuela também não tem. Lá é só quando está 100%. E nem os 100% estiveram verificados, né? Ou seja, nem isso foi cumprido lá. Aqui a gente fica sabendo, em 1% das urnas apuradas, o resultado é esse, em 2% até chegar ali no 100%. Ou seja, transparência, de fato, a gente tem aqui e lá na Venezuela faltou assim, de longe. Claro. Concorda também, Dora? Para exaltar o sistema brasileiro nessa comparação? Eu concordo, é absoluto. Eu acho que não é nenhuma questão de exaltação, sabe? Eu acho que é uma questão de reconhecimento sóbrio e realista daquilo que é. Teve fraude alguma vez aqui? Houve contestação? Porque há zilhões de partidos aqui. Ninguém nunca contestou, quer dizer, já se colocou assim em dúvida, se pediu uma auditoria, PSDB lá teve uma hora que pediu, mas tudo e nada se comprovou de fraude, né? Ao contrário, o ministro Barroso foi feliz também, acho, viu, Koba? Concordo com você. Quando ele faz a referência a fraudes no voto, como é o nome daquele voto, gente? Voto escrito. Cédula. Como é que é o voto? A cédula, exatamente, cédula. Kobayashi, talvez você não tenha votado, mas eu já votei em cédula no papel, já votei no papel. Eu já acompanhei
eleições, no Nordeste principalmente, né? Que eu acompanhei, não sei se só aconteceu lá, em que teve de haver nova eleição porque houve fraude, especificamente em Alagoas, fraude de todos os candidatos, e era papel. Ô, Dora, o Koba é dos tempos já da urna eletrônica. Eu fui mesário quando era cédula ainda. Você acredita nisso ou não? Não acredito, porque você tem cara de garoto. E eu fiquei pasma de ver outro dia que Kobayashi... Descobri que Kobayashi estava falando do Tetra, que ele nasceu em 1990. 90, exato. Imagina. Uma beleza isso. Eu votei pela primeira vez, em 2006, com 16 anos, já na urna eletrônica, viu, Dora? Com 16, só em 2006 você votou? Nossa Senhora. Não, 2016. Não, 2006. 2006, tá certo. 2006, com 16 anos. Exato. Não, pera lá.